sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Podcast Mais Fute, o seu lugar favorito para não só entender do futebol, Ramon Araújo, como também mostrar para os outros que você sabe demais. Ah, com certeza, Leonardo Abrantes, é sempre um prazer dividir esta mesa com você, a todos que nos escutam, nos assistem. Começando mais um Mais Fute e vou dizer para você, viu, Léo? O Mais Fute de hoje recheado, como sempre, de boas notícias, boas conversas e bons debates. Exatamente, tá tão recheado, Ramon, que até tá tudo meio escuro aqui, né? Gravando em horários diferentes, né, Léo? A gente tá inovando, cada vez esse ano a gente tá conseguindo inovar, né? Primeiramente foi com transmissão ao vivo, não foi a gente aqui no podcast falando com a gente no futuro. Não, com certeza. Aí agora gravando de noite. Eu acho que inovando sempre. Eu acho que a gente tá inovando, acho que a próxima a gente vai até pedir pra Andriel vir de madrugada pra gente gravar, pra gente fazer um teste, né? Gravar em todos os horários do dia, né? Exatamente, toda hora a gente vai cumprir. A gente aí já tá chegando aí na 30ª edição de podcast. Já, meu amigo. Capeste, homem. A gente tá chegando na 30ª edição de programa e nada melhor do que fazer 24 edições, uma pra cada horário do dia. Concordo plenamente e acho que isso pode dar muito certo, viu? A depender do horário que o pessoal nos assiste também, o pessoal assiste de manhã, de tarde, de noite, não importa. Mas continue sempre conferindo o Mais Fute. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram tá aqui e no TikTok também, né, Léo? O TikTok está bombando do Mais Fute, podcast Mais Fute no TikTok para você que é jovem. É jovem e gosta de assistir um bom conteúdo sobre futebol, não só paraibano, não só brasileiro, internacional, galáctico, o que você quiser. Exatamente, justamente o que você falou, Ramon, Paraíba, Brasil, mundo, a gente vai falar tudo hoje aqui no podcast Mais Fute. Primeiramente, a gente vai falar sobre a segunda rodada do Campeonato Paraibano que ocorreu nesse fim de semana. A gente vai comentar um pouquinho sobre as partidas que a gente viu, que a gente acompanhou depois, trazer entrevistas sonoras, conversas e muita análise boa, não é, Ramon? Não só isso, viu, Léo? Mas eu vou trazer polêmica também. Vai ter polêmica. Polêmica não pode faltar nunca aqui, até porque vamos dizer assim, né, aqueles que integram o futebol paraibano não nos permitem ficar sem polêmicas para discutir no nosso podcast. Toda semana vamos dizer, uma proeza nova que acontece e essa semana também não deixou de acontecer nesta rodada. A gente também vai falar sobre o que vai acontecer o próximo final de semana, que é a Supercopa do Brasil, né, Léo? Uma competição que está nos nossos corações. Exato, recente, né? Uma competição recente, apenas 2 vezes aconteceu até então. Não. Duas ou foram 3 vezes só? Não, você tá doido? Tô dizendo a você? Flamengo e Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras 2 vezes. E Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, depois... só isso. Não depois teve outra, Palmeiras não. E Flamengo. Então, 4 vezes, tá vendo? Eu falei 5, 3, não? 4. Não sei. Foram 4, 2 vezes Flamengo e Palmeiras, uma contra o Atlético e outra contra o Atlético Mineiro. Então, essa é a 5ª vez. Exato, vai pra 5ª edição. Jogo agora, dessa vez, vai ser entre Palmeiras e São Paulo. E um clássico que, nos últimos anos, né, Léo, tem pegado fogo cada vez mais. E valendo um título ainda, com rivalidade, com jogador que pulou de muro. Rapaz. Vai ser bom, hein? A famosa cangaia do futebol, como a gente chama, né? Ai, que delícia. E aí, também, pra encerrar, a gente vai falar sobre uma notícia triste, né? Muito triste. Triste porque qualquer amante do futebol, nos últimos anos, que gosta de futebol, que tem acompanhado futebol, tem se encantado com o trabalho que o Jürgen Klopp tem feito lá no Liverpool. E ele anunciou nessa última semana que é a última temporada dele na frente dos Reds. A gente vai falar justamente aí qual foi o legado que o Jürgen Klopp conseguiu deixar na equipe do Liverpool e também, claro, para o futebol, depois desses 9 anos, basicamente, aí de trabalho na frente da equipe inglesa. Exatamente. E cada assunto tá aqui, ó, enumerado bonitinho pra você. Se você quiser ouvir só um assunto, tá aí a minutagem quando a gente começa a falar sobre o assunto. Então é só clicar, só ver. Mas se você é dos bons, se você é um dos nossos, você vai acompanhar tudo até o final, do começo ao fim. E pra isso você pode conferir através do YouTube da Mais TV. Não é? youtube.com/maistv, tá lá todas as edições do Podcast Mais Fute, assim como no nosso Spotify, Podcast Mais Fute, que também, não só no Spotify, como também em todo canto que você quiser. No Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Amazon Music, tá lá, Podcast Mais Fute, todas as edições e você vai encontrar. É isso, meu amigo Léo Abrantes. Vamos embora, né? Porque aqui é mais conteúdo, mais qualidade e mais futebol. Esse é o Mais Fute. Bora!
Vamos começar em ordem cronológica, porque eu sou meio metódico. Vamos embora, não tem problema não. Vamos começar no sábado com Nacional de Patos e 13. Um joguinho que começou bem a semana, não começou? Começou bem. Eu não pude acompanhar porque eu tava num casamento, Léo. Mas vi toda a repercussão do jogo, vi os melhores momentos. O jogo foi transmitido, né? Foi uma das partidas que foram transmitidas na rodada. E aí, Léo, vou dizer um negócio pra você. A mesma coisa que eu falei pros meus amigos da Nacional Mil Grau, da página Nacional Mil Grau. Um abraço sempre pra eles que nos acompanham aqui. O time Nacional de Patos... Tô usando um verde em homenagem ao Nacional de Patos. O time Nacional de Patos, meus amigos, é uma equipe que não se entrega fácil. É uma equipe que não para de lutar até o último minuto. Essa equipe é uma equipe que vai vender caríssimo, qualquer resultado, seja lá no José Cavalcante, seja em qualquer outro estádio da Paraíba. Nacional de Patos está nesse ano com a faca entre os dentes para conseguir a classificação para as finais do Paraibano, que não conseguiu no ano passado, por questões de detalhes ali num jogo polêmico contra o Botafogo. Mas, meus amigos, o Nacional de Patos já mandou o recado. Esse ano, quem achar que o Nacional de Patos veio só para participar do campeonato está enganado. O Nacional de Patos veio para conquistar esse paraibano e mostrou isso na partida contra o atual campeão da Paraíba. E eu acho interessante a gente reforçar isso, porque eu acredito que essa força que o Nacional de Patos tá criando, eu diria até uma filosofia também, como é que diz aquela palavra lá? Um mantra. Olha! O mantra do Nacional de Patos vem crescendo cada vez mais, seja por competição ou outra. E eu aponto isso por conta da própria capacidade do Nacional de Patos em estar evoluindo, né? Jogou Série D no ano passado. Isso faz com que a equipe crie uma casca, crie até mesmo um próprio ritual maior para a própria torcida, para os próprios jogadores, para a própria instituição se engrandecer. E eles vêm crescer, eles vêm cada vez mais engrandecendo. Já chegou em semifinal de Campeonato Paraibano. Chegaram agora, quase chegaram novamente no ano passado, né? Foi detalhes que deixaram eles de fora. Jogaram uma Série D, fizeram uma campanha histórica, eu diria. E agora voltaram mais uma temporada com um novo treinador, com um novo diretor, quase tudo novo. E mesmo assim consegue mostrar capacidade, mostrar futebol também. Né? A gente viu, obviamente, teve a questão do jogo do 13 que um jogador foi expulso, né? Sim. Mas conseguiram agora reverter o resultado e é uma equipe que mostra muita capacidade. E assim, Léo, você coloca esse detalhe do Nacional de Patos e novamente eu volto aqui a citar o time do 13. Que na primeira rodada a gente destacou que o 13 foi bem na partida, mas não conseguiu transformar ali aquele volume de jogo em gols, em resultado. O 13 fez um bom jogo contra o Nacional de Patos e é importante destacar isso. Até antes dos acréscimos do segundo tempo, o 13 estava ganhando. E é importante a gente destacar isso. Foi uma boa partida do 13. A expulsão é determinante para o resultado, na minha opinião, sem sombra de dúvidas. O 13, em sua conjuntura geral, acaba se tornando, de certa forma, prejudicado por isso. Porém, eu não posso deixar de destacar aqui que é preciso uma evolução, né? Apesar de ser duas partidas muito difíceis no início do campeonato, é preciso uma evolução, porque a torcida tem percebido que o 13 pode entregar mais e não está entregando. Se vai vir reforços ou não, isso é outro detalhe. Mas eu preciso também falar sobre isso, que o 13 deixa a desejar, pelo menos nesses dois primeiros jogos, como se estivesse faltando algo a mais, um tempero a mais para que esse time possa engrenar de vez, Léo. E me assusta um pouco, Ramon, porque ainda não começou a maratona de jogos do 13. Perfeito. Né? Então imagine quando começar a Copa do Nordeste, que já começa neste sábado, né? O 13 joga em casa contra o River do Piauí. E depois aí começa a maratona, meu querido. O 13 já tá jogando hoje, terça-feira. E também vai jogar sábado, aí vai jogar no meio da semana que vem, vai jogar no fim de semana. Como é que vai aguentar isso? Como é que os resultados vão chegar? Fica aí a questão aí pro torcedor do 13 também, ficar de olho, porque vai ser muito complicado. Exato. E aí a gente vai agora ver o que o Siloé, o responsável pela grande virada nacional de Patos, falou, o atacante aí da equipe do Nassa. Vamos escutar aí o Siloé. Um jogo difícil, né? A gente sabia que eles vinham para vencer o jogo. Mas também a gente sabia do nosso domínio dentro de casa, a gente tem que saber ser inteligente, né? Eu sei que a torcida ela quer sempre um time para frente, né? E aí eles conseguiram abrir o placar e conseguiram se fechar,
mas a gente em nenhum momento desistiu, a gente em nenhum momento baixou a cabeça, mesmo quando o momento era adverso, mas é uma frase que eu carrego comigo, o trabalho ele traz resultado. Vocês veem o quanto a gente se dedica ao nosso dia a dia, os trabalhos intensos, gigantes, né, no tempo, no horário. Mas é isso, ó, quando você treina, quando você se dedica, quando você é ambicioso, quando você não desiste e quando você tem fé em Deus, o resultado acontece. Saindo de Patos, indo aqui para João Pessoa, vamos falar agora de Botafogo da Paraíba e CSP, um jogo que nós estivemos presentes ali no Almeida Filho. Vimos de perto o Botafogo vencendo por 2-1 e foi uma partida muito interessante. Para quem não viu a cobertura do podcast Mais Fute, ó, tá aqui no Instagram, ó, vai lá conferir que a gente fez um conteúdo para lá também. Mas o que a gente pode falar dessa partida é que ela se mostrou muito interessante porque a gente esperava que o Botafogo dominasse, mas que não tivesse tantas dificuldades como a gente viu ao longo da partida. O CSP conseguiu manter uma estrutura defensiva, conseguia fechar muito o meio do campo, né? O Botafogo tem essa capacidade de conseguir construir e criar jogadas pela faixa central do campo, até mesmo os pontas, eu estava até falando isso pro Ramon durante a partida, como os pontas do Botafogo, o Kiko e o Jean, às vezes caem por dentro, né? Caem por dentro, cruzam rotas, e isso acaba confundindo muito, até porque os laterais do Botafogo são muito avançados. Isso aí acaba criando um poderio ofensivo muito bom, só que o Botafogo estava tendo dificuldades. E foi só no segundo tempo, né, Ramon, que a coisa mudou. Exatamente, foi quando o Botafogo conseguiu encontrar espaços, principalmente com algumas mexidas, né? A entrada do Dudu foi importante para o Botafogo nesse segundo tempo, e quando eu falo importante, porque o Dudu ele começou a cumprir uma função que ele não vinha cumprindo nos outros jogos, que foi jogar mais pelo meio, né? O Dudu ele estava jogando mais aberto, não vinha rendendo nessa posição, e o Kiko, exato, e o Kiko quando entrou correspondeu. O Dudu ele teve mais a bola. Eu acho que nos jogos onde ele foi titular, onde ele foi muito criticado também, ele tinha muito mais uma função de finalizar a jogada. Isso. Sendo que ele não estava conseguindo cumprir isso, algo que o Kiko fez muito bem. O Dudu ele mostrou uma boa capacidade de armar o jogo também, de criar oportunidades. De criar e também na recomposição. Ajudou muito a equipe defensivamente. E aí preciso destacar isso porque era um jogador que estava sendo criticado pela torcida. Em contrapartida, eu preciso também destacar aqui o Bruno Leite, que assume a posição do Gerson Magrão na equipe, com a lesão do Gerson Magrão, e dá conta do recado. Segunda partida no Paraibano do Bruno Leite, 2 gols marcados, e isso é importante para um jogador que está entrando e está ganhando essa confiança. Tem a fala do Tibiri, que a gente vai escutar agora, né, Léo? E o Tibiri é outro jogador que não jogou a primeira partida, mas depois que entrou no time... Que assumiu a posição depois de uma lesão, né? Uma lesão do Douglas e que tem assumido essa postura justamente de ser um zagueiro construtor, que participa muito da construção do jogo. O Tibiri tem cumprido bem esse papel, tenho gostado muito do Tibiri. Não à toa foi um cara que deu assistência até pro gol do Bruno Leite. Foi ele que cabeceou para que o Bruno Leite pudesse fazer o gol. E foi uma partida assim que no segundo tempo a gente viu mais do que as duas equipes podem entregar. A gente vai escutar agora o que o Tibiri tem para falar. Vamos ver aí qual foi a análise dele e também a projeção para os próximos jogos, já que o Botafogo vai pegar aí Campinense e depois a estreia na Copa do Nordeste. A gente tem ido jogo a jogo, né? A gente tem focado aí a cada partida, a gente tem concentrado no nosso adversário, né? Hoje a gente conseguiu superar a equipe do CSP, que fez uma grande partida também, soube ali conseguir nos neutralizar em alguns tempos ali da partida, mas graças a Deus a gente conseguiu ali ter alternativas que pudessem nos conseguir a vitória, né? E agora é o clássico contra o Campinense, cabeça focada agora no clássico, né? Vamos a jogo e após o jogo do Campinense a gente vai pensar no Nordestão, mas a gente tem buscado, né, se juntar, se fortalecer para que a gente consiga fazer o nosso papel dentro de casa e assim poder beliscar pontos fora também. Pois é, vitória do Botafogo, só que também teve aí uma questão envolvendo a equipe do CSP, né? O CSP reclamou um pouco aí da arbitragem e também projetou um pouco os próximos jogos do CSP, já que o CSP tem uma sequência muito complicada, enfrenta a Nacional de Patos, enfrenta 13. Vai ter Souza, só a equipe pedreira pela frente agora. Mas mostrou uma boa capacidade de enfrentar essas grandes equipes, como mostrou aí com o Botafogo. Vamos ouvir o treinador do CSP, Josivaldo, que falou com a gente lá no Almeidão. Próximo jogo é a equipe do Souza, então acho que na terça-feira.
vamos fazer um jogo melhor, ser mais letal, né, para a gente não passar o que a gente passou hoje aqui, um gosto amargo de uma que poderia ser uma grande vitória, na verdade se tornou numa derrota, né? E aí mérito para o Botafogo, mas isso é difícil, né? Porque você sabe que o campeonato é muito difícil, você tem que pontuar, você não pode errar, né? Entendeu? Não pode errar. E vamos ver, deixa eu ver as imagens com mais calma, a cabeça agora não está legal, pedir a Deus sabedoria para poder conduzir o grupo para fazer um jogo mais eficiente contra o Souza. Tá aí o Josvaldo Alves, o treinador do CSP, que já fez a projeção também para o CSP para os próximos jogos. Falando do Botafogo, o Botafogo agora veio para uma sequência interessante, né? Ela vai enfrentar o Campinense, partida importante, primeiro clássico do ano. Primeiro jogo fora de casa também. Exato, o Campinense vem da primeira vitória também no campeonato, que foi importante para a equipe do Campinense, né? Principalmente para dar uma animada no ânimo da equipe. E o Belo vem para esse clássico, né? Projetando também, já posteriormente, a estreia no Nordestão. Exatamente. E é uma sequência muito importante para o Botafogo, essa sequência de jogos, porque eu acho que a gente vai ter o primeiro desafio do Botafogo na temporada, né? Perfeito. Eu sei que teve os jogos contra Potiguar. Qual o nome do Juazeirense? Juazeirense, isso. Foi Juazeirense? Não, Jacuipense. Perdão, né? Parecido. Juazeirense está na Copa do Nordeste, né? Exatamente, vai jogar com a Juazeirense na outra semana de Copa do Nordeste. Essa sequência que o Botafogo vai enfrentar é muito importante porque vai ser um teste para a equipe, para a gente ver o quão afiado está esse Botafogo. A gente viu ele jogando em casa, com um tempo mais tranquilo, né, de um jogo para o outro, de uma semana para outra. Teve tempo para descansar, teve tempo para treinar. Vamos ver na correria como que é. Obviamente é difícil, é um trabalho que está começando, mas a gente pode ter uma prévia do que esse time é capaz. E a gente vai ver isso, né, Ramon? Exatamente. E assim, o Botafogo, até então, a gente tem percebido que até mesmo na rodagem do elenco, né, o Christian de Souza tem preservado certos atletas. O Pipico fez a estreia dele no domingo contra o CSP e jogou alguns minutos. E a gente já viu que o Pipico ele tem uma capacidade de entregar muito à equipe, né? Mas, por exemplo, Gerson Magrão ainda não voltou. O Lennon, que é o lateral direito, que vinha sendo muito ofensivo ali junto com o Jean Silva na ponta direita, não tem jogado. O Douglas também. Então, esses jogadores eles podem estar retornando. E aí, vendo esse Botafogo completo, com todas as suas peças, né, à disposição, a gente pode ver também uma produção e um controle maior do jogo. Acho que tem faltado isso pro Botafogo. O Botafogo, ele, por mais que tenha conseguido as 2 vitórias no Paraibano, por diversos momentos ele perde o controle do jogo. E eu acho que isso talvez é que tenha causado uma certa ansiedade no torcedor. O torcedor às vezes vai, às vezes cobra da equipe, mesmo a equipe ganhando. Mas é por conta disso. Eu acho que falta sentir que o Botafogo ele tem um controle sobre as partidas. E eu acho que o Botafogo vai poder entregar isso, principalmente quando tiver com toda a sua equipe à disposição. Avançando na rodada do Campeonato Paraibano, vamos falar agora de Souza e Serra Branca, que eu diria que eu ia falar, Ramon, que foi um jogo, mas isso seria eufemismo. Seria. Foi um evento, foi uma guerra. Foi um evento. Se o Francisco Diá disse na entrevista pós-jogo contra o São Paulo Cristal que quem quisesse espetáculo fosse assistir um circo, exatamente. Ele falou isso. Pronto, ele falou isso? Ele falou isso. Ele falou isso, Francisco Diá. Eu digo pra você, não foi um circo, mas foi um espetáculo que aconteceu no Marizão no último domingo, viu, Léo? Foi. E também, né, só que como todo espetáculo precisa da construção, né? Precisa da construção. A semana que foi entre Souza e Serra Branca, com provocação de Aldeone, de um lado, com o STJD falando que não ia ter torcida. Exato. Depois voltou atrás de última hora. E aí, Léo, eu acho que é importante a gente destacar algumas questões, né? Principalmente o personagem chamado Aldeone Abrantes. Eu quero ver aí, primeiramente, quero que vocês acompanhem comigo um pouco da reação do Aldeone durante o término do jogo, depois da vitória do Souza. A gente tem a imagem aí da reação do Aldeone. Vamos ver o que é que o Aldeone fez ao fim do jogo. Maluco, completamente maluco, ensandecido depois da vitória do Souza. Esse cara vive o Souza, Léo. Ele respira o Souza. É impressionante
o quanto esse homem, apesar dele não estar com camisa, né, aí no caso, mas o quanto ele veste a camisa do Souza. O Souza é quase como se fosse a pele do próprio Aldeone. E isso é impressionante, o quanto ele se coloca nessa posição, né? O presidente do clube, ele vive o clube. E aí eu coloco o Aldeone, eu falei essa frase, inclusive, numa postagem que eu vi no Instagram, que o Aldeone, ele é o Eurico Miranda paraibano. Mas não pela questão das polêmicas que aconteciam ali em torno da questão da corrupção, enfim. Que é a figura. Mas a figura emblemática, né? Que simboliza o time. Né? De às vezes até mesmo se confundir o que é o Souza. Né? Se o Souza é o Aldeone ou se é o clube, né? Parece que se mistura essas duas figuras. Já que a gente tá falando de interior, me lembra muito de que a pessoa do interior, ela não é fulana, ela é filha de fulano. Exato. E às vezes eu tenho a impressão de que o Souza é o Souza de Aldeone. Perfeito. E essa figura que ele vem mostrando, né? É uma imagem forte associada ao clube. E que mostrou essa força justamente com a volta da decisão do STJD. Porque a decisão, né? a influência, justamente, porque primeiramente vem a decisão de que não teria torcida por conta da confusão no jogo de estreia do Souza. E aí, isso é impressionante, porque o próprio Aldeone falou que ia entrar com recurso. Ele falou que o jogo ia ter com torcida. E ele falou que ia bancar e que o Souza ia vencer o Serra Branca. E tudo isso aconteceu. E tudo isso foi um reflexo do que a gente viu em campo. Um Souza que foi indiscutivelmente melhor do que o Serra Branca. Eu vi muita gente dizendo que o jogo foi de igual para igual. Não foi, gente. Foi um jogo de domínio do Souza. O Souza foi soberano na partida. O Serra Branca se assustou. O Souza foram em algumas oportunidades, mas o Souza, ele teve o domínio do jogo, teve o controle do jogo. E o gol foi consequência do que o Souza fez durante a partida, que foi construir, ter a posse de bola, que foi algo que você destacou, Léo. Que o Souza vinha conseguindo nas outras partidas, mas não tinha conseguido o resultado. E dessa vez a vitória veio. Vamos ouvir Renatinho Potiguar, o técnico do Souza, que falou um pouquinho sobre a partida e o desempenho do Souza, que venceu essa partida. Falando da partida, não achei essa superioridade do Serra Branca em nenhum momento. Acho que a nossa equipe foi superior o jogo todo, claro. No início da partida a gente errou algumas situações, né? O Serra Branca pressionou um pouco, né? Na saída de bola, a gente teve uma dificuldade, mas as melhores chances do primeiro tempo foram nossas, né? No segundo tempo, aí foi uma superioridade total. Acho que a gente teve 3, 4 chances reais de gol e acho que a nossa equipe, ela no segundo tempo mesmo, a gente sabe que ainda não está o ritmo ideal, né? É a nossa terceira partida no ano. Alguns jogadores ainda não estão naquele ritmo que se espera, né? Principalmente quando se tem 5, 6 jogos. Mas dentro da partida eu estava satisfeito, né? Pelo encaixe, pela compactação da equipe. A equipe do Serra Branca, principalmente no segundo tempo, se limitou o jogo quase todo a bola longa, né? E a gente teve uma boa compactação, não deu espaço para o adversário. Tá aí o nosso queridíssimo Renatinho Potiguar. Agora a gente vai escutar também o outro lado, né? Porque Exatamente. A equipe do Serra Branca buscou também fazer um jogo ali de igual para igual com o Souza. O Souza foi muito melhor do que a equipe do Serra Branca. Porém, é uma equipe que a gente sabe que vai dar muito trabalho também nesse campeonato. A gente já viu que o Serra Branca pode entregar e é uma equipe muito boa. O Raniel Ribeiro, que é o treinador do Serra Branca... Teve a sua sequência interrompida, né? Exato. Depois de mais de 2 anos, desde 2021, que ele não perdia. Não perdia. Porque ele veio do título com o Campinense em Exato. 2021. E aí agora vamos escutar o que é que o treinador do Serra Branca entendeu do jogo, qual foi a análise dele da partida. Um jogo muito igual, de 2 tempos distintos, né? Onde no primeiro tempo nós tivemos um pouco mais de volume e criamos até algumas oportunidades que com um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de intensidade, a coisa poderia ter sido melhor. No segundo tempo também criamos 2 chances ali com o Toscano, uma mais evidente, mas infelizmente não convertemos no gol. E tomamos um gol de uma forma que não esperávamos, num erro que não acontece na nossa realidade, no nosso jogo, na nossa forma de jogar e de realizar os movimentos. Aí culminou com a expulsão. Tá aí o nosso queridíssimo Raniel. Agora fica um pouco a questão do Souza, né? O Souza, essa vitória foi importante para o Souza não só pela toda a narrativa que foi construída, mas também porque o Souza precisava dessa vitória. O Souza veio de uma eliminação da Copa do Nordeste
pro ABC, depois perdeu o jogo pro Nacional de Patos, e agora voltando pro Marizão ele conseguiu essa vitória. É uma vitória muito importante pro Souza, até mesmo para a própria sequência aí no campeonato. Lembrando também que o Souza joga a Copa do Brasil e é um campeonato que eu lembro que o Aldeone, quando foi entrevistado aqui pela gente, pelo Mais Fute, falou que é uma competição que eles querem dar muito valor. Então, é uma competição que o Souza provavelmente vai se empenhar muito para pelo menos avançar da primeira fase. Já o Serra Branca, eu acho que essa derrota não tem alarde nenhum. A equipe continua como uma das favoritas. O Serra Branca, eu acho que ele vai passar um pouco por essas dores de crescimento que todo mundo tem, né? O Souza, o Serra Branca, na verdade, passou por a equipe do Souza, que é uma das maiores do estado, né? Eu diria que é a segunda maior no momento, né? Então vai ter muitas dificuldades, só que isso não apaga o que a equipe está construindo, seja de estrutura, seja de elenco, seja de filosofia, que a gente ouviu até mesmo o próprio presidente Alexandre Pereira falar aqui pra gente dessa filosofia. Então, acho que é natural, né, Ramon? Eu acho natural também, Léo, mas aqui eu também quero fazer o destaque de que a gente pode estar vendo aí o início de uma nova rivalidade dentro do futebol paraibano. Uma rivalidade que começou uma briga entre os presidentes, entre o Alexandre e entre o Aldeone. O Aldeone mostrou toda a força que tem no futebol paraibano, conseguiu fazer com que a torcida ficasse no estádio. Eu falo sem medo de novo e repito, é o Eurico Miranda paraibano e trazendo não só as questões de fora, mas trazendo também questões particulares que com certeza influenciaram diretamente no ânimo dos jogadores, né? Ele sempre fala que quando é situações como essa, tem bicho sim, e o bicho é muito bem pago pelo presidente do clube. E eu lembro que o Aldeone, quando ele falou com a gente, ele disse que o bicho é pago antes. É pago antes, e aí, meu amigo, a equipe entra com sangue nos olhos e faz uma partida sem igual. O Souza fez até então a melhor partida do ano, conseguiu a vitória. Tá na conta, sim, do Aldeone, tá na conta do treinador, o Michel, tá na conta dos jogadores e tá também na conta de todo o contexto do jogo que se envolveu primeiro na justiça e depois o resultado veio no gramado. Exatamente. E só para finalizar essa rodada de Campeonato Paraibano, nós tivemos o Atlético de Cajazeiras vencendo por 1-0 o Pombal, né? Vitória importante, né? Um golaço. Mas ali Puskas. foi sacanagem. Um golaço que eu acho que já é um favorito aí pra vencer o gol mais bonito do campeonato. Do paraibano. Um comentário rápido sobre essa partida. Isso mostra o equilíbrio do campeonato. Demais. O Atlético de Cajazeiras agora tá com 4 pontos. Tá no G4 agora. E o Pombal, que já tinha vencido a outra partida, agora tá com 3 pontos. E uma outra equipe que tinha perdido e agora venceu foi o Campinense, que aplicou um 2-0 no São Paulo Cristal, lá no Amigão. O que eu ressalto disso é justamente isso. O Campeonato Paraibano está muito equilibrado. E isso a gente está vendo nessa segunda rodada. Obviamente as coisas podem mudar, mas esse equilíbrio não só é muito bom pro campeonato, como é bom pra gente. Demais. A gente tem mais coisa pra discutir, a gente tem mais coisa pra falar, e isso é muito bom. E Reflexo da evolução do campeonato, pra vocês terem noção. 2 das equipes que estavam nas semifinais do campeonato do ano passado, hoje estão na zona de rebaixamento, sem conseguir vencer as 2 primeiras partidas do campeonato, que foram São Paulo do Cristal e o 13, que é o atual campeão. Exatamente. Vamos mudar de assunto, Ramon? Vamos embora. Vamos sair da Paraíba e abraçar o Brasil. Pegar um Boeing. Um Boeing? É, porque a gente vai cair em São Paulo, né? Exatamente. Não. Vai cair... Onde que vai ser o jogo? Não, mas assim, as 2 equipes são de São Paulo, né? Sim, com certeza, com certeza. Assim, o jogo... E aí, Léo, é muito legal porque a gente teve um clássico agora esse final de semana, né? Santos e Palmeiras. Toda a rivalidade, mas... A rivalidade... Um clássico mais fute? Então, é verdade, Você tá de branco, eu tô de verde? É verdade. Não deixa de ser verdade, né? Um santista e um palmeirense. Exatamente. Né? Ramon é santista, eu sou palmeirense. É verdade. Mas aí, um clássico... Só que eu já tô cansado de zoar ele. É verdade. Santos, tá triste a situação. Tá complicado, né? Tivemos o encontro de Mike e William Bigode. Exato, um momento especial, né? William do Bigode. O William do Bigode. É verdade. E aí eu vou dizer um negócio pra você, Léo. Um jogo que eu quero ver como é que vai ser. Particularmente falando, porque das rivalidades... Paulo, né? Exato. Das rivalidades, assim, que eu acho que tem acontecido nos últimos anos, a gente sabe que no futebol brasileiro, cada ano que passa, parece que uma rivalidade nova surge. Talvez eu possa dizer que São Paulo e Palmeiras têm sido essa rivalidade que nos últimos anos tem se destacado mais, eu acho, assim. Obviamente. Pelo que as equipes têm conquistado, os jogos que têm feito, né? O Palmeiras...
o São Paulo voltou a ganhar um paulista em cima da equipe do Palmeiras, né? Tivemos aí a Copa do Brasil ano passado, também foi uma rivalidade. Exato, o Palmeiras dando troco depois. E aí tem tudo disso, né? Você sabe que existe esse contexto entre essas duas equipes e tem a questão que acirrou principalmente do final do ano pra cá, que foi a questão do Caio Paulista, que era jogador do São Paulo, e que aí o Palmeiras deu um chapéu na renovação do Caio Paulista e anunciou o jogador como novo lateral esquerdo do time. Não, agora o Abel disse que vai querer usar ele na ponta esquerda, né? Na ponta direita, lateral esquerdo. Polivalente. É um homem capaz de tudo. E a questão que eu falo aqui de Palmeiras e São Paulo, eu que convivi com essa rivalidade, eu odeio o São Paulo, pra ser bem sincero. Eu odeio o São Paulo. Olha aí. Só que eu também tenho que reconhecer que o São Paulo tá muito bem. O São Paulo evoluiu muito, não só na questão de gestão, né? O Casares faz uma boa gestão aí no São Paulo, né? O São Paulo mudando patrocínio, mostrando que tá focado nessa questão de negócio. Mudou o Morumbi, né? Agora é Morumbis. É verdade. Tá alterando algumas coisas aí. Isso tá mudando um pouco o cenário de São Paulo. São Paulo agora tem esse ímpeto agora maior. Perdeu o Dorival, que foi uma coisa horrível, pra ser bem sincero. Péssimo. Foi péssimo, porque ele já tinha um elenco na mão, ele já tinha um estilo de jogo. Só que o São Paulo agora, depois de ter procurado um monte de treinador, eu tava conferindo, eles tentaram Vojvoda, eles tentaram, se eu não me engano, algum outro que eu esqueci agora, mas eles tentaram alguns treinadores e pararam no Thiago Carpini, que também é uma grande opção, um treinador aí que tem tudo para ser um dos melhores do Brasil futuramente. E eu acho que com esse trabalho no São Paulo ele pode chegar a esse caminho. Mas vamos falar um pouquinho de Palmeiras? Vamos. Começar falando. Você quer falar primeiro de Palmeiras ou de São Paulo? Não, acho que a gente pode falar de Palmeiras sem problema nenhum, meu querido Léo Abrantes. Que o Palmeiras, assim, Léo, eu vou falar o seguinte pra você. Primeiro, por favor. Palmeiras, acho que esse ano vai ser um ano de um grande desafio pro Palmeiras, eu falo mais do que nos últimos anos, porque acho que o Palmeiras ele chegou, acho que no ápice, né? Vamos dizer assim, o ápice do Palmeiras, do Abel, ele tem acontecido nos últimos anos. E a grande missão de uma equipe que está vivendo o ápice é você conseguir se manter no ápice. Eu acho que esse é o grande problema para a equipe do Palmeiras. E olha que problema gostoso de se ter, viu? Que problema gostoso de se ter, porque é o problema de você tentar se manter no top. Você tentar se manter no topo da montanha, né? E essa é a grande missão que o Palmeiras tem para essa temporada, porque conseguiu manter o Abel, conseguiu manter basicamente todo o elenco, né? Não teve perdas significativas da equipe do Palmeiras. Vai ter, se Deus quiser, e aí eu tô torcendo demais, o retorno do Dudu esse ano, que é um cara que faz falta demais ao futebol brasileiro, porque é um grandíssimo jogador, grandíssimo mesmo. E o Palmeiras, que não fez grandes contratações esse ano. E aí é que tá o problema. Porque, para mim, o problema de se manter no topo é você justamente conseguir inovar com aquilo que você já tem. E essa é a grande missão que o Palmeiras vai ter, começando por esse primeiro desafio, que é a Supercopa do Brasil contra um rival que é o São Paulo. Eu quero ouvir você também, Léo, principalmente da visão, não só de torcedor, mas de quem acompanha mais de perto a equipe do Palmeiras, que tem esse grande desafio esse ano. E acho que esse desafio vai ser muito maior, por exemplo, do que o desafio de conseguir ajustar o gramado da Allianz Arena, que foi uma questão, Allianz Parque, né, que foi discutido aí nesse final de semana depois do jogo contra o Santos. Eu não vou nem entrar nesse mérito aí de gramado society, grama natural. Pra mim, tanto faz. Tem que ter um gramado bom. Isso que importa. E o do Palmeiras tá uma bosta. Tá uma bosta. Então, tem que cuidar, obviamente, porque não faz diferença se é gramado. O povo gosta de gramado bom. Só que uma coisa que me incomoda no gramado do Palmeiras é que visualmente ele é feio. Se você olhar o do Botafogo é um tapetinho bonito. É o tapetinho, verdinho. Né? O do Palmeiras é todo estranho, sabe? É feio. É todo coisado, né? É todo coisado, né? É coisado, Eu gosto de falar essa palavra, coisado. A questão do Palmeiras, eu digo assim, eu acho que é muito pelo que você falou. O Palmeiras tá quase batendo no seu limite, né? O Palmeiras mostrou, ele chegou no ápice, eu diria que o Palmeiras chegou no ápice ali em 2020, 2021 já, e tá se mantendo no ápice, assim. Pra mim, a temporada de 2022 do Palmeiras era pro Palmeiras ter rapado tudo.
Juro pra você. Só que, obviamente, era muito complicado. O São Paulo eliminou o Palmeiras e também o Palmeiras foi eliminado pelo Atlético Paranaense. O Palmeiras ali foi a melhor temporada do Palmeiras, na minha opinião. O que acontece com o Palmeiras é o seguinte: o Palmeiras ele tem uma base estruturada de jogadores, de funções, de posições. E eu acredito que isso demanda cada vez mais novidades, tanto de atletas quanto de esquemas táticos. Na temporada passada, quando o Botafogo estava ali em ascensão ainda, eu destacava que um dos erros do Abel Ferreira era ele não conseguir reformular aquela equipe pelo que ele tinha ali. Só no final ele teve a coragem de jogar com 3 zagueiros e conseguir encaixar o Endrick no esquema. E isso fez o Palmeiras mudar e foi um dos princípios que levou o Palmeiras ao título de 2023. A questão do Palmeiras é que é uma equipe que está ali muito estagnada taticamente e também até mesmo em atletas. Eu acho que a chegada do Aníbal, por exemplo, Aníbal Moreno, que mostrou muito talento já nos primeiros jogos, é uma chegada muito boa para que essa equipe tenha algo de diferente. Porque o futebol não é só você ter bons jogadores, é você ter a capacidade de surpreender os seus adversários. E se o Palmeiras se mantém nesse ritmo, que é Zé Rafael ali do lado, junto com outro jogador, temos o Endrick agora, temos o Rony, temos o Breno Lopes, manter a mesma tática do campeonato passado não vai fazer o Palmeiras ser campeão de novo. O Palmeiras precisa agora encaixar novas peças, encaixar novos jogadores, para que isso possa acontecer. E, obviamente, isso precisa de novos reforços e também do esforço do Abel. Eu acho que o Palmeiras precisa de reforços. Eu acho que tem que lembrar, né, que o Endrick vai sair no meio do ano. No meio do ano, isso aí. Então, o Palmeiras precisa de reforços, seja para a ponta, seja para o ataque. E, obviamente, o Abel precisa encaixar isso da melhor forma. O Aníbal, eu acho que ele foi uma contratação, eu acho que de peso, porque ele chega para ocupar uma função que o Palmeiras não tinha e o Palmeiras pagou um valor e ele já era requisitado no mercado. O Caio Paulista, por outro lado, não é esse jogador que cumpre a função, assim como o Bruno Rodrigues não é também, que já se machucou e vai ficar aí 6 meses fora. Então a questão, o Palmeiras precisa de reforços, mas também ele precisa se consolidar cada vez mais em novas estratégias. Englobar mais os jovens, colocar mais Luiz Guilherme, também jogar um pouco mais com o Fabinho, para que isso tenha uma mudança, né? Perfeito. Agora vai ter o Caio Paulista, utilizar o Caio Paulista, para que isso mude um pouco o cenário. Um título de Supercopa seria muito importante mais para o ego do que necessariamente para a sala de troféus. Eu acho que para o São Paulo, a Supercopa vale muito mais. Com certeza. E eu não sei se você encaixa com essa visão também. Então, eu tenho essa visão, principalmente por conta que o São Paulo, assim, esse ano para mim de São Paulo vai ser um ano de inovação. Por que inovação, Ramon? Se o São Paulo vem de um título da Copa do Brasil, o São Paulo não deveria estar com um ano projetando uma Libertadores. Gente, sou muito sincero. São Paulo, até o início do ano, São Paulo estava com um treinador, estava com um projeto, estava com tudo trabalhado ali dentro de um esquema tático, de uma filosofia já trabalhada desde o ano passado pelo Dorival. De repente está Dorival na seleção brasileira e não vai dividir a seleção com o São Paulo como fez o Fernando Diniz. Ele foi contratado como treinador oficial da seleção brasileira, né? E aí vem o Thiago Caprini para poder suprir essa ausência. Carpini, perdão. Caprini, tá vendo, né? Caprino, ele é um de Capricórnio, né? Eu sou de Capricórnio, sabia? Eu sou. Olha só, rapaz. Que coincidência. Mesmo que um unicórnio. Olha só. E aí eu digo chifre? pra você... Não. Aí é coisa de corno, né? Eu vou ficar quieto. Mas aí eu destaco isso, né? O Thiago Carpini, ele vai ter essa missão difícil. Porque é uma filosofia que ele vai ter que instaurar. E ele pega o São Paulo ainda no início do ano. Isso é um ponto positivo. Eu acho que o São Paulo conseguir desenvolver ao longo do ano. Se tinha uma hora para perder treinador, era Exato. Mas isso mexe não só, e é importante as pessoas entenderem, que não é só o fato, trocou o treinador, o jogador tem que se adaptar. Gente, é uma adaptação que acontece, é um entendimento de uma filosofia. E existe uma diferença grande entre um cara que está trabalhando há mais de um ano na equipe do que um cara que começou a trabalhar agora. Vai precisar ser paciente com o Thiago, vai ser preciso dar as peças necessárias para que ele consiga fazer funcionar o seu estilo de jogo. Até porque, apesar de São Paulo ter bons jogadores, tem jogadores que talvez não consigam se encaixar esse esquema tático.
E aí, claro, a diretoria vai ter que ter essa competência de conseguir fazer trazer os reforços pontuais que o treinador vai precisar. Eu acho que esse primeiro confronto contra o Palmeiras, esse título, pro próprio São Paulo também, acho que também vai servir mais pro ego e talvez até possa iludir o torcedor, de certa forma, pro início de temporada. O São Paulo vai enfrentar, sim, dificuldades ao longo do ano. Tenho certeza disso, certeza mesmo. E eu acho que isso vai ser um processo que vai precisar de tempo. Vai precisar dar tempo ao Thiago para ele poder conseguir efetuar esse trabalho. E aí cabe à diretoria de São Paulo dar o suporte necessário para isso. E aí também cabe os jogadores se esforçarem para poder tentar compensar um tempo que, de certa forma, já foi perdido. Porque uma coisa é você pegar, como eu já falei, um trabalho que vem já de mais de um ano e aí você trazer peças pontuais, e outra coisa é você trazer um treinador que vai mudar a filosofia do time, a forma de se jogar, e tudo isso vai precisar de tempo, tudo isso vai precisar de trabalho, de esforço da parte dos atletas também, e suporte da diretoria e a paciência do torcedor, que a gente sabe que muitas vezes não acontece. Eu acho que a chegada do Carpini é muito boa, não só pelo Carpini ser muito bom também, mas também porque ele está num ambiente muito tranquilo, de um elenco muito tranquilo, apesar das cobranças que a torcida faz, e cobranças que devem realmente. São Paulo é uma equipe gigante. São Paulo precisa ganhar títulos, São Paulo precisa voltar a essa rotina de levantar uma taça pelo menos uma vez no ano. Como eu conheci o São Paulo assim, né? O São Paulo quase que virei São Paulino, sabia? Não duvido não, porque meus primos eram os primos que eu mais passava tempo, eles eram São Paulinos, e também era um momento muito propício ao São Paulo. Tricampeonato da Libertadores. Título Mundial 2005 ali também. Do Brasileiro. Enfim, o São Paulo é uma equipe gigante e eles precisam desse costume de levantar a taça. O Carpini chega para ajudar nisso, só que o São Paulo também vai ter algumas dificuldades aí que toda equipe passa. Eu ainda vou formular isso, uma teoria, e vou registrar, que é a minha teoria do segundanista. A teoria do segundanista é basicamente que no seu segundo ano, ou na sua primeira temporada completa, talvez, você vai ter muitas dificuldades para conseguir. Por quê? Porque você acha que tem que manter o que está certo, sendo que o que está certo agora pode ser diferente. Já é uma outra realidade. Ou, como eu disse pro Palmeiras, as equipes já estão preparadas. Então elas não vão com a mesma mentalidade da temporada passada. Tudo muda. E é por isso que é importante, e isso serve para todos os esportes, tá? Seja pro basquete, para futebol americano, tudo. É a teoria do segundanista. O seu segundo ano sempre vai ser muito mais complicado, porque você precisa se elevar. Não à toa, eu falei do Abel Ferreira, a temporada que o Atlético Mineiro foi campeão de tudo, que foi o ano que o Palmeiras também ganhou uma Libertadores. Se você olhar o Brasileiro do Palmeiras, péssimo. Foi horrível. Foi muito ruim. O Palmeiras terminou em 7º, alguma coisa assim. É porque o G15 que o Brasil tem meio que esconde isso, entendeu? Daqui a pouco tá lá o Lula, tá lá o Putin. Não, Putin não. Peraí. Putin não. Tá lá como é o nome da França? O Macron, né? Macron, isso. O Milei da Argentina vai estar lá no Brasileirão, no G20. Aí, cara, é um pouco complicado porque o São Paulo agora ele precisa criar novos cenários para os seus jogadores. Assim como o Palmeiras, o São Paulo precisa evoluir, precisa crescer. Óbvio que a chegada do Carpini faz com que isso aconteça, mas ele vai pegar também um elenco que é muito fechado com o Dorival. Vamos ver como vai ser essas alterações. A gente tá muito curioso para ver como é que o São Paulo vai vir daqui para frente, né, Ramon? Perfeitamente, Léo. Mudar de assunto? Vamos embora. Saindo de São Paulo e indo pra Liverpool, na Inglaterra. Podcast Mais Fute é internacional. Internacional. Um dia, Ramon, a gente vai fazer uma edição de Podcast Mais Fute saindo daqui, indo lá pra Liverpool, Manchester. Já pensou a gente fazendo um contato direto com nós mesmos lá em Anfield? Que coisa magnífica seria. Vamos salvar esse episódio pra quando a gente fizer isso. Rapaz, seria magnífico. Ó, vamos falar de Jürgen Klopp, esse alemão safado que conquistou os nossos corações. Do ladinho. Não só no Liverpool, tá? Klopp tem uma carreira muito bonita. Ele começou no Mainz 05 da Alemanha, um time ali bem interessante, que, cara, eu não vou me estender falando do Mainz, porque ele tem uma história muito interessante, o Mainz. Ele é uma equipe que tem ligações políticas, é uma equipe que tem uma cultura muito desenvolvida também.
Também é uma equipe que não gosta daquela ideia de se vender, né? Que na Alemanha isso é muito forte. Não à toa que o Leipzig, que é gerido pela Red Bull, tem uma resistência enorme, e é por causa disso, que é da cultura alemã. O Mainz tem uma cultura futebolística muito interessante também. Gosta muito de inovar taticamente. É uma equipe que nunca chegou na Champions League, mas já chegou a ficar ali em quinto, em sexto. Então é uma equipe muito curiosa e muito interessante da gente falar futuramente, um dia a gente quiser falar do Mainz. Ele começou no Mainz, depois ele foi pro Borussia Dortmund. E aí, importante destacar, a passagem dele pelo Mainz foi uma das passagens, assim, emblemáticas no clube, né? O clube chegou a disputar... Ele tá no nome da história do clube. Exato. Chegou a disputar ali a Bundesliga. Ali foi eu me lembro que o Schulli, se eu não me engano, apareceu muito forte naquela época. Começou na segunda divisão, foi pra primeira e teve campanhas extraordinárias na primeira. Exatamente. Era uma equipe que eu me lembro, assim, eu jogava muito futebol managem, né? Futebol manager, que o povo chama. E, assim, na época eu me lembro que o Mainz era, assim, uma equipe maravilhosa, que revelava vários jogadores assim que depois se tornaram realidade pro futebol mundial. E aí depois ele vem a passagem dele pelo Borussia. Podolski veio do Mainz, eu posso estar errado. Acho que é Colônia, não? Acho que foi Colônia, verdade. Mas tem alguns jogadores aí. Tem. Quem quiser se interessar mais pelo Mainz, é só pesquisar, a história deles é muito interessante. Depois ele foi pro Borussia Dortmund, que foi aí onde ele conquistou maiores atenções. No Borussia Dortmund, ele teve uma passagem muito interessante, porque ele conseguiu ali ganhar 2 títulos seguidos. Pois é, e eu me lembro que aquele time do Borussia Dortmund era fantástico, né? O Mario Götze aparecendo pro mundo. Um jogador que ficou meio que esquecido, que foi o Sarri, né? Que era um turco, jogava muita bola, fazia uma comparação dele com o Ganso. Sarrin? Né? Sarrin. Sarrinho turco. Isso, né? Fazia uma comparação jogava no Real Madrid, né? Exato. Fizeram a comparação dele com o Ganso na época e tal. Quem apareceu também, acho que no segundo ano, ou foi no terceiro ano dele no Borussia, foi o Reus, né? Que ele traz o Reus do Mainz, se eu não me engano, foi... Acho que foi o mais, não, foi o Mönchengladbach. Foi o Mönchengladbach. Traz ele do Mönchengladbach. Aí tem outros jogadores que também apareceram nessa época, tipo o Hummels, que jogou ali na Alemanha aqui do 7-1. Sim. Quem mais? Teve vários jogadores assim que são bastante... Eu lembro do Lewandowski também, do Borussia. Lateral direito, Piszczek. Exato. Schmelzer é o lateral esquerdo. Enfim, exato. Vários jogadores bons que ali o Klopp desenvolveu no Borussia Dortmund. Depois da passagem do Borussia Dortmund, ele foi pro Liverpool, que aí eu acho que começou o seu triunfo, né? O seu principal trabalho, não só em questão de anos. Ele tá aí para completar 8 anos e meio no cargo do Liverpool, até o final dessa temporada. Foi de longe a maior passagem dele, se eu não me engano, no Borussia ele passou 5 anos, mais ou menos. No Mainz ele passou, acho que o mesmo período. Só voltando mais aqui, eu lembro que ele era treinador adjunto. Foi. Depois ele era jogador. Ele era jogador, se aposenta, assume como adjunto e depois ele vira treinador permanente do clube. E foi tipo num curto período de tempo, tá? Foi tudo muito imprensado. E no Liverpool foi onde ele assumiu um projeto, né? Assumiu um projeto desde o início, que era reconstruir o Liverpool. E aí, é isso que eu cito aí, um dos trabalhos dele no Liverpool. Eu acho que os torcedores do Liverpool, você é um torcedor do Liverpool, né? Sou um torcedor fanático do Liverpool. Que os torcedores do Liverpool ressaltam essa capacidade que ele conseguiu elevar o Liverpool. Ele conseguiu pegar o Liverpool ali, que estava numa transição pós-saída do Luis Suárez, que já veio de uma outra passagem que o Liverpool abandonou aqueles momentos lá com Gerrard, com aquele time lá que ainda que chegou a quase ser campeão ali da... Foi campeão da Champions e depois no ano seguinte foi vice, né? Foi vice, teve essa boa fase, depois teve uma outra fase com o Suárez, que chegaram na vice-liderança, foram vice-campeões. Perderam um título de Premier League assim na última rodada. Um lance assim bizarro do Gerrard, né? Que ele tem um escorregão, enfim. Enfim, o Liverpool veio de uma passagem com o Brendan Rodgers e depois veio o Jürgen Klopp, assumiu a equipe e aos poucos ele foi evoluindo, né? Ele foi caindo no gosto da torcida do Liverpool, né? Exatamente. O Klopp, ele conseguiu casar muito com o DNA do Liverpool, né? Se falava muito sobre uma relação de certa irmandade que existia entre o Borussia e o Liverpool por conta da famosa música, né? You Never Walk Alone, que é uma música tradicional das duas equipes, que a torcida canta antes do jogo começar. E existe também esse fanatismo da torcida do Borussia e do Liverpool, que são muito parecidas. E aí falavam-se muito disso, né? Que o Klopp ia chegar no Borussia e ia se sentir muito identificado com a cultura do Liverpool. Perdão, ia chegar no Liverpool e ia se sentir muito identificado
identificado com a cultura do Liverpool, que era muito parecida com a do Borussia. E chega ao ponto, né, desses anos se desenvolverem, o Klopp ele pega um Liverpool realmente destruído e começa a trazer uma cara para aquele Liverpool, né? Ele consegue começar a trazer o DNA dele para o clube. Antes da gente entrar nesse papo de tática, eu queria saber de você, Ramon, você que é um torcedor do Liverpool, gosta muito do Liverpool, óbvio que não é a mesma coisa que um time brasileiro, Sim. Mas como é que você refletiu sobre essa passagem um pouco do Klopp, assim? Como ele significou pra você, como você é um torcedor do Liverpool? O que ele significou? Então, assim, o Klopp, ele é o motivo, na verdade, pelo qual hoje eu torço pro Liverpool, né? Assim, é engraçado falar isso, porque eu comecei a torcer, eu vou torcer pro Liverpool a partir desse jogo, que foi a virada que teve do Liverpool em cima do Borussia na Euroleague de... Europa League, na verdade, de 2016, salvo engano. Uhum. Foi uma virada que teve do Liverpool contra o Borussia nos últimos minutos, assim. Sim, acho que eu sei. Que o primeiro jogo foi empate, aí no segundo jogo, a partir de Anfield, o Borussia chegou a fazer 3-1 e o Liverpool consegue virar o jogo para 4-3 no último lance. E assim, aquilo dali me chocou. Eu fico, caramba, esse time é muito massa, a torcida é muito louca, tal, não sei o que, eu vou torcer pra esse time. E realmente, tipo assim, não foi um arrependimento, né? Eu acompanhava mais o Liverpool por conta do Coutinho. Eu gostava muito do Coutinho. E aí, pronto, eu comecei a acompanhar o Liverpool a partir disso. E tinha uma relação muito massa do Klopp com a torcida, de tipo assim, ele vibrava junto com a torcida nos lances. Parecia que ele era um torcedor dentro do gramado. E, principalmente, a forma como o Liverpool começou a jogar com o Klopp, que era um time extremamente, de uma intensidade que eu pouco vi na minha vida, sério. Um cara interessante. Não, mas é desse nível. Eu poucas vezes na minha vida eu vi uma equipe tão intensa, com tamanha reação, com tamanha capacidade de reagir, por exemplo, a derrota, né? De estar perdendo o jogo e conseguir reagir perante isso. Uma capacidade de agredir as equipes mais difíceis do mundo, como se fosse, tipo assim, uma coisa natural, né? Aquela virada contra o Barcelona na Champions, vitórias e mais vitórias contra o Manchester City, que jogou por muito tempo o melhor futebol da Inglaterra, e o Liverpool chegou com o Klopp justamente a colocar o Manchester City do Guardiola em segundo plano, muitas vezes. E aí, toda essa cultura que ele traz, essa identificação com o clube, ele se torna realmente uma imagem do clube. E Ramon, é interessante a gente falar sobre isso, sobre a tática do Klopp. Existe um negócio chamado Gegenpressing, que é muito famoso na Alemanha, surgiu na Alemanha. O Gegenpressing, basicamente, é justamente essa intensidade que você estava falando. É você pressionar o adversário a todo instante, a todo momento. Obviamente, isso demanda muita capacidade física e isso, obviamente, é cobrado dos seus jogadores. Só que esse estilo de jogo chega a ser fascinante. Porque ele não... Obviamente, por exemplo, o Guardiola, ele também consegue fazer a pressão alta. Pressionar desde a saída de bola do adversário. Só que o Guardiola pega essa bola para voltar ao jogo, para construir, para trabalhar aos poucos. Klopp não, o Klopp é maluco, cara. O Klopp é, direto. Pegou a bola, meu filho, corre para fazer o gol. E ligações diretas, muitas vezes passes feitas, né? Cortam linhas, que cortam linhas, ou seja, é aquele passe ali que vai direto pro cara, para ele já construir ali, criar jogadas para um ponta, para um meia que tá chegando, infiltrações. Utilizando da velocidade dos atletas de ataque também, e aí é que vem o Klopp, ele consegue também ao longo dos anos inovar, trazendo agora o Alexander-Arnold para construir no meio de campo. O Alisson também participando muitas vezes dessa ligação direta com o ataque, você tendo pontas de velocidade. Muitas vezes também utilizando da posse de bola para poder envolver a equipe. Só que aí é que é interessante. O Liverpool, ele não costuma ter uma posse de bola sem objetividade, por exemplo. Só de ficar tocando. É uma posse de bola muito objetiva, né? Que busca imediatamente aquele jogador em melhores condições para poder finalizar. E não à toa, né, Léo? Quando você falou ali que o Klopp, ele se aposenta como atleta no mais e aí já assume o mais como treinador e depois pro Borussia e depois pro Liverpool, esse é o motivo também do qual o Klopp quis dar um tempo na carreira, né? Ele se sente cansado. Ele se sente sobrecarregado, né? A carga de jogos para ele tem sido muito grande. Mas eu diria, Ramon, que não é culpa do estilo dele, é a culpa do que o calendário, tanto do futebol inglês, como a gente vê aqui no Brasil, que é muito pior. O Klopp não aguentava 2 meses aqui no Brasil. Não aguentava, não. O Abel, eu não sei como o Abel já tá louco. Não. Abel Ferreira está maluco. O Abel ele meio que aceitou, né? Ele falou assim, não adianta eu reclamar. Pelo visto aqui, não adianta eu ficar falando que
É só eu viver, eu aceitar e viver com isso aqui. O Klopp não ia aguentar o Eric Faria com o microfone perguntando sobre o jogo da quarta-feira. Pô, vai pra casa, Eric. Mas hoje é segunda-feira, já tem jogo quarta. Exatamente. Porra, Eric, vai pra casa, cara. O cara, ele não ia aguentar. E ele tá certo disso. Mas, Ramon, eu queria ressaltar um outro negócio que é muito interessante. A explicação dessa relação tão forte entre Liverpool e Jürgen Klopp é porque o Klopp, ele também é um treinador que ele abraça a torcida, que ele abraça as ideologias, ele abraça a filosofia de futebol, Exato. que conversa com a sociedade, que conversa com o social, que conversa com a política também. O Liverpool, se a gente lembrar, é uma cidade... Pra quem não sabe, Liverpool é uma cidade pobre da Inglaterra. Não é uma cidade rica. Manchester e Londres são muito mais ricas e desenvolvidas que Liverpool. Liverpool é uma cidade que sofreu muito nos anos passados, nas décadas passadas, principalmente com o governo da Margaret Thatcher, que fez muito contra a população assim mais pobre da Inglaterra. E Liverpool é uma cidade pobre. Não à toa que quando a Margaret Thatcher morreu... Quando a rainha Elizabeth morreu, os torcedores do Liverpool estavam comemorando, estavam fazendo festa que a Margaret Thatcher morreu, porque eles sentem raiva. É uma cidade pobre e ela fez muito pouco para a população pobre. Obviamente, existem outras questões relacionadas a ela, sobre questão econômica, que eu não vou entrar, até porque eu também não sei a fundo. Ela tinha um plano de governo, uma ideia de governo, que alguns apoiam, outros não. Mas a cidade de Liverpool abraça isso. E o Klopp abraçou a cidade de Liverpool. E eu li o livro do Klopp e ele tem muito sobre essa libertinagem. Ele era um cara muito, muito pra cima, muito intenso. E isso reflete no estilo de jogo dele. Então é muito interessante ver essas noções que existem no futebol. Perfeito. E o Klopp é um daqueles treinadores, eu gosto muito dele, eu gosto muito do estilo de jogo. Se eu fosse treinador, eu ia ter um estilo de jogo parecido com o dele, não teria um estilo parecido com o Guardiola. Ele é um treinador que inspira muito isso. E aonde quer que ele esteja agora no futebol, parece que ele morreu, né? Onde quer que ele vá agora pro futebol, o seu novo trabalho, que ele abrace isso como ele abraçou no Liverpool. Eu acho que eu não vejo uma equipe não abraçando esse instinto como o Klopp está abraçando. Perfeito. Como o Klopp abraçou o Liverpool. E aí é que tá uma missão dura pro Liverpool também, né? Uma missão dura que é conseguir um substituto Xabi Alonso. que consiga, Deus queira que seja, né? Que é um jogador que conhece Ainda um pouco vamos da falar do cultura Leverkusen, né? Vamos Acho sim. que quando ele for campeão, a gente podia fazer um podcast inteiro A do gente Leverkusen. rasga, todinho. Mas a gente vai separar um tempinho pra falar do Leverkusen. Exato, mas eu acho que essa é a grande missão do Liverpool. É conseguir alguém que consiga fazer algo perto do que o Klopp fez. O Klopp ganhou tudo pelo Liverpool. Tudo. Literalmente tudo pelo Liverpool. Tirou o Liverpool da fila da Premier League. Exato, de Champions. tudo. O Liverpool não ganhava uma Premier League desde quando era campeonato inglês. Nunca ganhou a Premier League, na verdade, né? E aí ganha a primeira com o Klopp. E aí, cara, é assim, é uma missão dura, porque o torcedor do Liverpool tá acostumado, eu acho que o futebol tá acostumado com o Liverpool do Klopp. Exato. E aí vai ser difícil arranjar, acho que a grande missão do Liverpool para os próximos anos é encontrar alguém que consiga dar ao clube justamente o que o Klopp deu. Esperança, alegria, títulos. Exato. E uma característica própria do time, né? Do time realmente ter essa identificação de voltar realmente a ser o Liverpool, que sempre foi o time de grandiosa história e títulos. A missão vai ser difícil e eu acho que vai demorar alguns anos para que isso possa voltar a acontecer. Vamos encerrar esse programa? Vamos embora, então. É o fim. É o fim deste programa, porque semana que vem estaremos de volta. Ah, meu patrão. Estaremos de volta com muito conteúdo, com muita informação, com muita análise. E eu agradeço você, ouvinte, telespectador do Mais Fute, do podcast Mais Fute, amante do futebol. Amante de nós dois. Ah. Um abraço pro Iago, um abraço pro Tainan, um abraço todos que nos acompanham, Alessio, Jairo, todos que nos acompanham. Com certeza. Um abraço pra todo mundo, um abraço pro Dom Bosco. Dom Bosco, grande equipe Dom Bosco, Exatamente. né? Vai ter amistoso aí também essa semana. Um abraço pela pelada Jogue Fácil, que liberou o Ramon pra estar aqui hoje. Liberou, já eu chego por lá, só Obrigado pra dar à um professora abraço. Marluce também. A grande Marluce. Que conseguiu adiar a nossa reunião que a gente tinha hoje. Prefeito. E um abraço pra todos vocês que acompanharam. Não percam, semana que vem estamos de volta. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.